Olá, boa noite, alunos do EJTEC, o EJTEC do Ana Bernardes, tudo bom? Então, como combinado nas aulas anteriores, nós construímos um material que foi postado no nosso blog para que nós pudéssemos estarmos buscando entendimento e um conhecimento mais específico sobre o transporte e a comunicação no mundo e no Brasil, certo? Então, como combinamos, nós agora vamos construir uma aula para resumir todo o entendimento que nós tivemos a oportunidade de observar no material postado no blog, tá certo? Então, vamos falar sobre o transporte e a comunicação no mundo e no Brasil, certo? Então, o que é que nós temos? Nós temos primeiros que quando formos falar de transporte e comunicação, devemos primeiro nos deter a entender, a responder algumas questões. Que questões são essas, professor? As questões são: que meio de transporte é o dominante no mundo atual ou no mundo durante a evolução dos tempos? Como se distribuiu a circulação de mercadoria pelos diferentes meios de transporte? E qual a evolução que cada um dos tipos de transporte tem apresentado? Tá certo? Esse é são nossos questionamentos que iremos buscar entender durante essa aula, ok? Então, o que vemos aqui, primeiro, para entender como funciona a funcionalidade do transporte no mundo todo, temos que entender como é que surgiu o transporte. Imagina-se que vocês devem saber que a partir do momento que o homem surge na Terra, ele vem já com a necessidade de se transportar. Então, a história do transporte ela inicia se confundindo basicamente com a história da humanidade. Pois, para sobreviver, o homem sempre teve de transportar objetos, produtos e conseguir se deslocar a superfície terrestre. Não foi assim? Então, no início, o homem utilizava as vias naturais, como os rios, as áreas de topografia planas e as regiões de formações herbáceas, onde dava melhor condição para que ele pudesse passar a andar, né, sem dificuldade, tá certo? Sabemos que o mundo era bastante a vegetação era bastante densa em todas as áreas quando ele passava. Então, a gente sabe que o que o homem fazia? Buscava o lugar de melhor área para ele andar. Então, a base do transporte do homem durante todo o seu desenvolvimento da humanidade, no início já era a atração humana. Ou seja, inicialmente o homem usava seu próprio corpo como meio de transporte. Ou seja, ele utilizava equipamentos associados ao seu corpo, como cestas, varas, carroças, tudo que dava para ele levar e transportar mais algum objeto para o desenvolvimento da sua vida, para a melhoria da sua vida, ele utilizava usando o seu próprio corpo. Então, nesse sentido, nós vamos observar que esse sistema de transporte vai perdurar por muitos e muitos anos. Por quê? Porque justamente as técnicas que o homem tinha eram técnicas bastante rudimentares. Então, a evolução desse transporte vai demorar até surgir a Revolução Industrial. Que com a Revolução Industrial vai haver uma expansão econômica acelerada em todo o mundo, né? E essa expansão econômica vai dar condição de construção de novos meios de transporte, tá certo? Então, surgem as tecnologias, né? A indústria utiliza-se das matérias-primas do dia a dia, mas com um poder de transformação técnico-científico muito mais apurado, e aí vai surgir novos meios de transporte, como os transportes rodoviários, os transportes ferroviários, a hidrovia e as rodovias. Isso já
observa que na Revolução Industrial. E aí a construção imediata de novas vias de transporte vai fazer com que surja um novo comércio no mundo, tá certo? Então, por isso, está sempre atrelado o desenvolvimento do homem com o comércio e o transporte. E aí nós vamos observar o seguinte, que os meios de transporte de um país, ele reflete mais muito, depende muito no seu nível de desenvolvimento econômico e tecnológico, ou seja, o transporte é fundamental para a integração econômica, social e cultural de uma comunidade. E nos países desenvolvidos, a evolução dos transportes ela vai decorrer da expansão econômica. Então, quanto mais a economia, né, é desenvolvida nesse país, maior é a expansão do transporte. E aí, com isso, maior a integração interregional, regional e nacional, né? É a maior eficiência nessa integração, certo? E, claro, com diferentes meios de transporte. Aí é quando você vai observar que os meios de transporte eles vão ser necessários e muito necessário para o desenvolvimento de qualquer lugar, tá certo? Então, o que nós vamos observar? Quais são os meios de transporte, professor? Os meios de transporte eles podem ser terrestres, né, hidroviários e aéreos. Os terrestres são as rodovias, as ferrovias e os metroviários. Hidrovias são as marítimas, fluviais e lacustres. E a aérea, o avião, certo? Então nós vamos encontrar é, esses meios de transporte. Então, nos países desenvolvidos, o transporte de mercadoria é feito predominante por ferrovias e hidrovias. Então, quanto mais rico o país, maior investimento nas rodovias e nas hidrovias. Vocês vão ver aqui durante a aula que as hidrovias e as rodovias, elas é muito mais eficiente, ela traz mais condição de locomoção dos produtos e também existem as vantagens e as desvantagens, mas vocês vão ver que as ferrovias são as mais vantajosas na questão do transporte de mercadoria e de pessoas, tá certo? No Brasil e em outros países subdesenvolvidos, predominam o transporte rodoviário. Por quê? Os países ricos, nós vamos observar que quanto mais rico o país, mais hidrovias e mais ferrovias. Quando o país é subdesenvolvido, é mais rodovias. Por quê? Porque com a evolução do desenvolvimento do petróleo, o boom do petróleo, o surgimento das fábricas de transporte, de carro, de caminhão, elas vão fazer com que os países investam mais em rodovias e essas rodovias vai ser subsidiada pelos países ricos para que os países pobres comprem os seus caminhões desse mercado e faça assim fluir o comércio, tá certo? Então tem sempre isso. Por outro lado, o transporte rodoviário, além de transportar, né, menor quantidade de carga, ele consome muito combustível e é dependente do petróleo. Imagina aí. Então, se depende do petróleo, depende do mercado. E o mercado ele é baseado no petróleo. Então, para eles é mais vantajoso emprestar dinheiro para você comprar, fazer rodovia e comprar carro do que você emprestar dinheiro para você fazer hidrovia e ferrovia. Então, os transportes terrestres no século XIX, ele como o trem, principalmente, né, se expandiu muito, principalmente nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, na Europa, na Rússia, certo? E aí nós vamos ver que o Estados Unidos ele é integrado de leste a oeste através da ligação entre o Oceano Atlântico e Pacífico, numa rodovia, numa ferrovia muito grande. A própria União Soviética também construiu a Transiberiana, uma grande ferrovia que possui mais de 9.000 quilômetros, que liga Moscou a Vladivostok, né, no litoral do Pacífico. Então, essas regiões, esses países são integrados por ferrovias, porque é muito importante para eles essa integração, justamente para ligar o transporte, a comunicação e as pessoas, o transporte de pessoas. Nos anos 60, de 40 a 60, as ferrovias foram desativadas, porque o motivo, qual foi? Das estradas de rodagem, né? O motivo disso foi a expansão da estrada de rodagem, porque surgiu os caminhões, as grandes, né,
empresas de transporte começaram a investir nos caminhões e os governos começaram a expandir também esse investimento nas estradas. E com isso foi surgindo novas, né? E devido à crise do petróleo, nos anos 70, surge novamente a ideia dos trens nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos principalmente, né? E aí você vai observar que vários fatores fez com que esse setor fosse reativado. O devido ao desenvolvimento tecnológico, os trens modernos, velozes, o sistema de metrô, tudo isso influenciou no investimento nos transportes ferroviários, tá certo? Hoje você imagina que esse transporte ferroviário é responsável, além de ser rápido, certo? Ele leva muitas pessoas, tá certo? Então, vantagem do transporte ferroviário. Embora o custo de construção das ferrovias exista alto investimento, é um econômico meio, né, de transporte. Por quê? Pois desloca grandes cargas, passageiros e mercadoria por grandes deslocamentos, certo? As desvantagens, aí tem os transportes rodoviários também, ele foi um grande investimento que ocorreu principalmente nas regiões dos países subdesenvolvidos. Ele veio ônibus, caminhões e carros justamente com o desenvolvimento das tecnologias. O transporte rodoviário já tem outras desvantagens. Ele é caro, certo? Mais caro que o rodoviário e transporta menos mercadoria, certo? Além do mais, é muito poluidor, tá certo? Os rodoviários. Então, nós temos hoje no setor de transporte o desempenho que desempenha um papel fundamental no crescimento econômico e na integração do território brasileiro, mas essa integração é um fenômeno relativamente recente, pois até a década de 70 as regiões norte e centro-oeste ficaram bastante isoladas, certo? Justamente por falta de investimento nesse setor do transporte. Então, mesmo assim, o Brasil enfrenta várias dificuldades na infraestrutura do transporte até hoje, e as rodovias e ferrovias do Brasil, elas são muito precárias, devido hoje, atualmente, os aeroportos, tudo precisa de um maior investimento para que venha assim desenvolver melhor o transporte do nosso país, tá certo? Então, o estado muito precário dos transportes brasileiros deve-se à falta de investimento em estrutura nas últimas 2 décadas. Isso se limita à expansão econômica nacional, tá certo? Então, nós temos as vantagens e desvantagens da hidrovia, da rodovia e das ferrovias. Quais as vantagens, professor, das ferrovias? Grande capacidade de carga, baixo consumo, longa vida dos veículos indicados para longas distâncias, certo? Rodoviário ou os ferroviários são muito eficientes. Os rodoviários é versatilidade, né? Porque ele pega do lugar que você quer, ele busca, ele leva no lugar que você quer. Os rodoviários, os ferroviários, tem os locais que passam. O transporte rodoviário, o local e o destino, eles fazem na hora. Então a facilidade de penetração é muito mais prática, tá certo? Então ele é indicado para viagem de curta viagem, né? Curta distância. E os hidroviários, o hidroviário é melhor ainda, que não precisa remendar buraco, certo? É baixo custo de transporte, certo? E o Brasil apresenta grande possibilidade para esse setor, porque tem muita água, nossa região, formada de muitos rios, certo? Então temos problemas das ferrovias brasileiras, temos muitos problemas, mas essas ferrovias, elas mantêm, as ferrovias não entregam às regiões brasileiras, por isso que o Brasil até hoje, a gente tem estrada de ferro em construção. Então por quê? Porque o governo brasileiro começou a construir e nunca terminou essas rodovias, essas ferrovias, tá certo? Então a malha férrea do Brasil é pequena e atinge pontos isolados no território nacional. Então a maioria dos investimentos é feito pelo setor privado e o interesse próprio. Por isso o governo deveria investir muito mais nesse sistema, tá certo? Essa é sobre transporte, a aula sobre transporte. Na próxima aula vamos ver comunicação, onde nós vamos observar e analisar como foi formado a comunicação do Brasil e do mundo, certo? E a influência da comunicação na vida das pessoas, tá certo? Então, aula
dada. Até a próxima. A gente se encontra na próxima aula, ok? Um abraço para todos.